Olha, uma boa noite para todo mundo que atendeu o nosso convite, né, de participar do encontro dos servidores do eleitoral aqui do estado de Mato Grosso do Sul, do Sindjuf-MS. Agradecer a presença de cada um e cada uma, agradecer a presença do Edson, do Fernando Freitas, nossos coordenadores da FENAJUF. É uma alegria poder contar com vocês dois aqui. E eu vou passar a palavra para a coordenadora administrativa, Zeneide, que vai fazer as apresentações. Boa noite, Zeneide. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando e Edson, em especial, que são os nossos painelistas, né? Eu quero antes saber se estão todos me ouvindo, porque eu estou pelo celular. Ótimo. Esse nosso encontro estadual da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, ele é uma decorrência de uma convocatória da FENAJUF, que vai realizar o Encontro Nacional dia 21 de agosto. E veio numa hora, obviamente, uma hora muito apropriada, porque é o momento em que a Justiça Eleitoral esteve no topo aí das notícias, com essa iniciativa, com essa intenção que teve o nosso chefe do Executivo, o presidente da República, de promover uma verdadeira campanha contrário ao voto pela urna eletrônica e colocando, inclusive, em dúvida a lisura do nosso processo eleitoral, o que provocou até essa discussão, por conta mesmo do calendário eleitoral, essa discussão do voto impresso, né, da PEC do voto impresso, e até para também tecer comentários sobre esses temas que envolvem a, a questão eleitoral, a gente chamou dois painelistas, que o Edson Moraes, deixa eu pegar aqui certinho para não correr o risco, o Edson Moraes Borovski e Fernando Freitas, para participar dessa primeira parte do encontro, lembrando que esse nosso encontro estará dividido em duas partes, né? A primeira parte é esse painel e a segunda parte vai ser o debate sobre as condições de trabalho na Justiça Eleitoral, a eleição de 4 delegados para participar do encontro nacional e votação das propostas de resolução que foram encaminhadas ao Sindjuf. Na tarde de hoje foi encaminhada uma proposta de resolução sobre teletrabalho, que a gente distribuiu para os participantes pelo e-mail hoje por volta das 17 horas. Então, eu vou fazer a apresentação dos nossos painelistas. O Edson Moraes Borovski, ele é economista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, formado pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Gestão Pública pela Universidade de Santa Maria, especialista também em Direito Eleitoral pela Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul, é servidor concursado da Justiça Eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul desde 2006. Ele também é um dos coordenadores de política permanente da FENAJUF, e tenho visto que nos eventos que participa, ele tem falado, entre outras coisas, sobre fake news nas eleições de 2018. Ele será o nosso primeiro painelista, e eu já vou também fazer a apresentação do Fernando Freitas, nosso colega também na FENAJUF, que é formado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Direito Administrativo, servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e é também diretor administrativo da ACEJUS, Associação dos Servidores do Tribunal do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Fernando também é nosso coordenador de finanças na FENAJUF, e ele tem tido uma atuação muito marcante e incisiva, contrário a PEC da reforma administrativa, tem participado de debates importantes, inclusive na Câmara dos Deputados, na comissão especial, onde está tramitando a PEC 32. Então, pela ordem, nós vamos passar a palavra para o Edson e depois para o Fernando.
Pode começar. Bom, obrigado pela apresentação, Zeneide. Então, uma boa noite a todas e todos, a Márcia, presidente do Sindjuf, Patrícia e demais colegas da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul, Fernando, meu colega de direção da FENAJUF, e dizer que é um prazer para mim conversar com os colegas. Eu já participei do encontro lá do Rio de Janeiro, semana que vem nós temos lá em Pernambuco, no Pará, Amapá. A gente está sempre à disposição, sempre que precisar é só chamar. Agora, pela facilidade tecnológica, a gente tem muito mais condição de trocar ideias e de uma forma bem mais dinâmica. Eu trouxe uma pequena apresentação, porque eu acho que a Zeneide fez uma apresentação bem interessante aqui, porque nós precisamos contextualizar o que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu fiz uma pequena apresentação, não vai ser uma coisa que vocês vão ficar aí até de madrugada, vai ser rápido, tá? Para a gente poder ter uma compreensão de como é que nós chegamos nesse turbilhão aqui dessa semana do voto impresso, por exemplo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos lá. Vocês precisam só me dizer que está tudo bem aí, que eu posso continuar. É isso? Estão vendo a apresentação? Sim. Tá, estamos vendo. Então tá. Pessoal, bom, como a Zeneide já falou, eu escrevi um livro sobre fake news, depois eu mostro para vocês, e eu trabalho muito com a questão da internet, das redes sociais, do cyberespaço. E o paradoxo das eleições em relação ao cyberespaço ou ao uso da internet é a eleição de Barack Obama em 2008. Mas eu quero chamar a atenção que uma pesquisa que o Google fez em relação a acessos, aquelas buscas, né, aos termos de buscas na eleição do Obama em 2008, a expressão racista, que eu não vou dizer aqui, porque expressão racista a gente não reproduz, a gente combate o racismo, ela teve mais acesso, mais busca no dia da eleição do Barack Obama do que uma expressão ressaltando a eleição de um primeiro negro como presidente dos Estados Unidos. Então, vejam como as evoluções na sociedade também geram reações, geram gatilhos, disparam gatilhos, contrário à evolução da sociedade, ao respeito, à dignidade e o acesso de outras, das diferenças em espaços de poder. Então, essa eleição ela é bem emblemática, tem vários estudos que mostram isso, como isso trouxe para o nosso dia a dia um racismo, retornou o racismo, não culpa do Obama, obviamente, mas assim, como essas questões trazem lá do fundo das pessoas os sentimentos que estão escondidos, né? Depois nós tivemos o Brexit em 2016, uma eleição que tem toda a questão dos algoritmos, que eu sempre ressalto nas minhas falas. O algoritmo não é o problema, nós utilizamos o algoritmo, nós, lá na FENAJUF, eu também sou diretor aqui do Centrajuf, a gente impulsiona, a gente seleciona o público, mas em 2016 o uso de algoritmo foi muito, muito importante, mas o conteúdo da xenófobo era um conteúdo também excludente, e isso foi fundamental para a decisão do Reino Unido sair da União Europeia em 2016. Edson, não está aparecendo, assim, ainda está no eleições fake news e voto impresso. Não está aparecendo, assim. Não está no módulo... Peraí. Ai, como que é o nome desse trem? Agora apareceu? Não? Não. Aqui? Não? Ué. Fui para a apresentação de slides. Não? Não. Não. Franklin, você não consegue ajudar? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Interromper. Tenta não está conseguindo passar? Ele não passa de um para o outro. Entende? Ela fica congelada na primeira tela, é isso? Na primeira. Vocês estão vendo o que agora? Agora saiu a apresentação, agora está carregando novamente. Agora sim. Agora veio os Estados Unidos. Estados Unidos. Tá, e se eu Tenta colocar passar. aqui, iniciar no primeiro slide, tá? Vai para o primeiro. Agora apareceu os Estados Unidos de novo? Tá, os Estados Unidos. Tá. Tenta passar um para a gente fazer. Vamos lá. Brexit 2016, passou? Não passou.
Não coloca nesse modo que você colocou de apresentação, porque Tem- agora passou. Porque, na verdade, Tá, não entrou no modo, continuou do mesmo jeito. Então, acho que você tá, pode deixar desse jeito aí mesmo, sem entendi. estar no modo de Então, a apresentação. ordem mais ou menos é essa, tá? Estados Unidos, 2008, a reação à vitória do negro nos Estados Unidos, Brexit, a lógica xenófoba de exclusão dos imigrantes, Trump em 2016, tá vendo Trump aqui em 2016? Deu um ok aí? Tá aparecendo 2016, Estados Unidos? Sim. Estados Unidos, 2016. Tá. Então vocês vejam ali todos a estratégia do Trump em 2016, no sentido de tornar a Hillary uma candidata odiada, né? Então, o discurso de ódio em 2016 é muito profundo. Bom, 2018 a gente viu, né? Fake news em 2018, disparo em massa, toda a campanha de fake news. E aqui, já chegando um pouco na parte que a gente precisa conversar hoje. Eu estou mostrando aqui um slide da Bolívia em 2019. Está aparecendo para vocês? Sim. Bolívia, Sim, 2019. Isso. Então, a primeira imagem, acima à esquerda, é a imagem do hotel onde havia a concentração da cúpula do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, com uma multidão na frente, e que, a partir de um certo período, onde houve uma interrupção da apuração, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, lançou uma nota dizendo que havia possibilidade de erro no resultado. A OEA foi o estopim da tragédia na Bolívia, que lutou em mais de 100 mortos. E essas fotos aqui, à direita, à minha direita aqui, Tribunal Eleitoral de Santa Cruz, que é o estado mais populoso lá da Bolívia, e embaixo como ele ficou por dentro. 3 tribunais regionais da Bolívia foram incendiados, gente. Tá? As estruturas foram incendiadas, o que impossibilitou, inclusive, que a própria OEA fizesse a auditoria que foi acertada depois. Então, cuidado com os momentos. Nós tivemos um momento agora em 2020 de suspensão da divulgação dos resultados. Isso foi muito perigoso para nós. Não pode acontecer novamente em 2022. Bom, e aí Estados Unidos, né, que é o Capitólio, a invasão do Capitólio em 2020, bandeiras aqui, inclusive essa imagem já circulou no Congrejuf, aqui da FENAJUF, né? Um colega de Brasília utilizou essa bandeira, que é aquela No Touch Me, né? Don't Touch Me, que é uma bandeira dos supremacistas brancos, americanos, racistas, e que, inclusive, circulou na nossa categoria, o que a gente lamenta muito. E aí, vamos trabalhar um pouquinho com você o seguinte, por que as pessoas acreditam tanto nisso, né? Por que o presidente Bolsonaro tem tanta repercussão que ele fala, né? E aí nós trabalhamos nosso estudo acadêmico sobre fake news no conceito de viés cognitivo, né? Ou seja, tudo aquilo que atende ao que eu acho que é importante, que eu gosto, aquilo que eu quero, ele tem apelo, né? E o termo pós-verdade, né, post-truth, né, em inglês, ele já define que as pessoas já não acreditam mais naquilo que elas percebem, mas sim naquilo que elas sentem. Então, Chomsky traduz muito bem esse conceito, tem vários autores aí, mas eu gosto muito do Chomsky. Ele diz que as pessoas já não acreditam nos fatos. E aqui está um pouco do segredo. Por que a gente fala tanto na auditoria das urnas, que as urnas são auditáveis, né? E ninguém acredita em nós. Então, nós, servidores da justiça, isso aqui é o que a academia tem estudado, no sentido de que as pessoas não conseguem mais acreditar naquilo que está na sua frente, ela só acredita naquilo que é o viés cognitivo e aquilo que ela entende como verdade, né? E aqui as brincadeirinhas que eu usei até no meu livro e tal, essa notícia é fake news, não importa se é fake news. Para mim ela é conveniente, então se eu tenho dúvida se a urna eletrônica é fraudável, qualquer notícia que chegue para mim dizendo a urna eletrônica é fraudável, eu vou acreditar, né?
Nós temos, então, para 2022, um grande desafio. E eu não sei se vocês já ouviram falar na expressão zero rating, que é nada mais, nada menos que os planos de internet que liberam acesso a WhatsApp, a Facebook, Twitter, Instagram, na perspectiva das pessoas navegarem, mesmo sem ter crédito. É como se eu tivesse lá um crédito no meu celular, termino o crédito, mas eu continuo utilizando o WhatsApp. Qual é o grande problema disso? As pessoas não têm hoje, e não terão, como verificar a veracidade de qualquer notícia, porque ela não tem mais internet. E hoje há um grande número de pessoas que só têm o celular, e só pelo celular que ela é informada. Mas o zero rating também é usado pelo TSE, né, gente? Então, de novo, né, eu volto aqui para ressaltar que o problema não é a ferramenta, o problema é como a gente usa essa ferramenta, né? E aí chegamos nessa loucura que nós temos hoje. Eu não consigo dizer se foi felizmente ou infelizmente, mas assim, em qualquer cenário, aprovando ou não o voto impresso, o nosso destino em 2022 ele é terrível, né? Então ele é cheio dessas fake news, olha aqui, plano satânico bolivariano. Aqui nessa imagem, se eu pudesse mostrar para vocês, essa imagem de trás fala é um plano comunista. Então toda aquela coisa doida, assim, irracional, né? E mais, isso tem muito dinheiro por trás. Essa imagem aqui, se vocês puderem destacar, ó, Livre Iniciativa Rio Grande do Sul. Dá para ver aqui à direita, bem à direita, verdinha? Isto aqui, gente, é um ponto de ônibus em Porto Alegre, que os caras conseguem colocar um cartaz. Isso aqui é aqueles luminosos, sabe? E tá ali, Brasil contra o comunismo, como se o comunismo fosse, né, o mal, não sei o que, da urna eletrônica. Então, olha a questão bastante séria que a gente está envolvendo, porque tu não consegue convencer essas pessoas, são pessoas que já não têm mais solução, né? E aí tem sites na internet exigindo a 37 da Constituição, uma série de questões. Bom, vou encerrando aqui, pensando junto com vocês, porque eu também não tenho respostas, gente. Não tenho respostas. Quais são as perspectivas que nós temos para 2022? São as piores possíveis, né? Não só para nós, mas para o Bolsonaro também, que está perdendo ali nas pesquisas, mas principalmente por causa disso aqui, dessa mesma pesquisa, né? Voto impresso eletrônico. Só 32,9% das pessoas têm confiança elevada na urna eletrônica. Sem confiança, 18%, confiança baixa, 15%, ou seja, 1/3 das pessoas não acreditam na urna eletrônica. Então, nós perdemos a narrativa. E a última pergunta aqui embaixo, que está verdinha, né? 58% das pessoas nessa pesquisa responderam que o voto impresso ajudaria no aumento da confiança. Ou seja, nós perdemos narrativa, gente. Esse é o grande problema de toda essa campanha mentirosa, criminosa do presidente da República. E aí eu quero deixar algumas sugestões para vocês, que inclusive hoje, se vocês acompanharem a sessão do TSE de hoje, o presidente do TSE, na minha avaliação tardiamente, já apresentou algumas propostas para a auditoria em 2022. E eu já tinha feito essa apresentação lá no Rio de Janeiro, inclusive o Bruno, que é secretário de Inovação Tecnológica do TSE, estava junto. Espero que o Bruno tenha levado algumas ideias que a gente apresentou, porque alguma delas está nesse plano. Primeiro é reavaliar os processos de auditoria no dia da eleição. Aquela auditoria que a gente faz, acho que o pessoal que é da eleitoral, que é de cartório eleitoral, e que o ministro Fux inventou em 2018, que foi uma tragédia, que nos tira do cartório no horário mais importante, que é o início da votação. Aquilo é um desastre, tem que acabar. Ampliação da votação paralela, aquela votação no dia da eleição. Aqui eu até sugeri cidades com mais de 200 mil eleitores, parece que hoje o ministro Barroso falou em 100 urnas por estado, em vez das 4 que tem hoje. E a auditoria externa, a realização dessa ação paralela por entidades externas,
Gente, isso aqui eu apresentei há 30 dias atrás, na metade de julho. Hoje o presidente do TSE falou exatamente isso aqui. Realização de auditoria por entidade externa. Cuidado, né, com a questão da observação internacional. O TSE já criou um jeito sobre isso. E, como eu disse, o caso da Bolívia é um caso traumático. A atuação da OEA como observadora internacional, ela é responsável por mais de 100 mortes na Bolívia e por um golpe militar que foi dado depois da eleição. Então, cuidado com a observação internacional, a gente tem que, não dá para abrir para aventureiros e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o quarto, que eu acho aqui o mais importante, plano de segurança interna para os TREs e para os cartórios. Gente, tem circulado, vocês devem ter visto, nos grupos, ameaças. Nós tivemos manifestação aqui em Porto Alegre, na semana, acho que foi sexta-feira da semana passada, na frente do TRE. Nós tivemos cartório em São Paulo com faixa sobre o voto impresso, e nós temos que criar um plano de segurança interna, né? Porque nós teremos o Exército junto com a gente, as polícias militares, e a gente sabe que esse setor majoritariamente apoiador das denúncias do presidente Bolsonaro. E, por fim, a última sugestão que estou deixando para o pessoal é que nós precisamos ter um processo de formação, de capacitação dos servidores em relação ao sistema eletrônico de votação. Por mais que a gente tenha experiência, e eu vou desabilitar aqui para a gente concluir, por mais que a gente tenha experiência em eleição, eu estou desde 2006, não sei se a Patrícia desde quando está, mas assim, a grande leva de servidores do cartório é lá da lei a 10.854, é de 2004, né? Que foi aquela leva de servidores que assumiram nos cartórios. Então, a grande maioria está lá há 15 anos, teve concurso um pouco depois disso, mas assim, nós organizamos a eleição fazendo convocação de mesário, organizando material, preparando sacola, blá, 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 e às vezes a gente designa alguém do cartório, porque não tem como, né, a gente fazer tudo. Esse é o colega que cuida da urna. E o treinamento que a gente recebe é como fazer a carga, como transmitir o resultado. Então, falta ao TSE e aos TREs um plano de capacitação para mais gente sobre o conceito da urna eletrônica, sobre as questões tecnológicas. Eu sei que às vezes é difícil para nós, eu tenho utilizado aqui hoje de manhã mesmo, eu fiz uma entrevista que eu dizia assim, gente, a urna eletrônica é como uma máquina de calcular, e o voto impresso é a bobina da máquina de calcular. Né? O voto impresso é isso, eu não estou acreditando no que a máquina, a calculadora, não sei se alguém é contador aqui, já foi, mas eu estava até nas prestações de contas, a gente digitava ali e aparecia na tela o número. É isso, eu não estou acreditando que aquele número que aparece na tela é o número que vai imprimir. Então, como é que tu explica isso para uma pessoa, né? Então, eu tenho tentado trazer, assim, para as revistas, para o YouTube, eu tenho um canal no YouTube, tenho tentado explicar com uma linguagem mais simples. Não adianta a gente falar em hash, a gente falar tecnicamente, a gente vai falar para uma bolha e cada vez mais a gente vai falar para pessoas que não compreendem aquele processo. Então, mudar a linguagem. Nós perdemos a disputa da linguagem. Linguagem, hoje eu estudei, está aqui meu livro, gente, ó. Tchau, Mary. Beijo, obrigado. Tchau, Patrícia. Não. Eu tenho. Eu tenho. Tá? E assim, aqui a gente fala sobre a evolução da linguagem, Pierre Levy, André Lemos, são autores que trabalham com a evolução da linguagem. E o TSE, eu entendo o TSE, não estou criticando o TSE. É a mesma coisa hoje, né, Fernando? Nós estamos lá, nesse tiroteio aí do nível superior para técnico com tabela. Como é que tu explica isso? Né, Fernando? Pode que eu levei um tiro hoje. Aí a gente tem que responder como entidade nacional de uma forma... nós não podemos baixar, não podemos fazer os textos de Facebook e WhatsApp, né, Fernando? Não, mas deixa que a parte suja a gente tem que faz. fazer com alguma oficialidade. E o TSE, eu falo sempre isso, até quem está na comunicação do TSE tem o meu respeito, porque assim, é difícil. E por mais que o vídeo do presidente seja um vídeo altamente capaz,
muito bem feito, não dialoga com o motorista de ônibus. Eu fiz uma entrevista para a CUT de Brasília esses dias, e a menina estava me entrevistando, dizendo assim, Edson, o que eu falo para o motorista do ônibus? Eu disse, tu jamais coloca o vídeo do Barroso, né? Jamais. Esse não. Né? Vou fazer umas brincadeiras aqui, tu compara com a impressora, com a calculadora, faz qualquer analogia, menos essa linguagem rebuscada, essa linguagem técnica, que a gente não consegue atingir o grande público. Então, para encerrar isso, gente, eu estou à disposição, se quiserem me criticar, bombardear, xingar, estou aqui à disposição. Tá bom? Obrigada. Ótimo, né? Vamos levar sugestões para o encontro lá da FENAJUF, tá bom? Estou aqui só ouvindo agora. Foi ótima a sua apresentação. Zeneide, você queria falar? Não, eu achei ótimo. Vamos esperar, vamos passar para o Fernando e aí depois a gente faz os comentários de uma maneira mais conjunta, tá bem? Espera aí, Edson, por favor. Fernando, por favor, pode começar a falar. A gente estabeleceu aqui, Fernando, um tempo de... Eu até tinha me esquecido de falar, mas eu já tinha combinado com o Edson, 20 minutos. Então, 20 minutos para que você fale, não é? Claro, com a tolerância que a gente costuma dar. Obrigado, Zeneide. Saudar aí toda a direção do sindicato, a pessoa da Márcia, os filiados, servidores da Justiça Eleitoral. Agradecer o convite de antemão, viu, Márcia? E também a Zeneide, toda a diretoria colegiada do Sindijuf-MS. Para mim é uma satisfação grande conversar sobre a Justiça Eleitoral ao lado do Edson, uma autoridade hoje pensante no sistema eleitoral. E aí, quando o Edson coloca para a gente que, olha, a gente não pode perder a narrativa ou perdemos a narrativa, falta, talvez a nós, como servidores do judiciário, trabalhadores, pessoas que compreendam que a narrativa em todo o processo histórico ela é importante para nos situar qual é o nosso papel. E aí eu queria abrir a nossa exposição falando aqui para os servidores da Justiça Eleitoral, qual é o papel do servidor da Justiça Eleitoral. E esse debate ele vem dentro de um contexto onde os serviços públicos estão sendo atacados. Mas, Fernando, os serviços públicos sempre foram atacados. Verdade. Uns ataques em maior proporção, outros em menor, mas o serviço público sempre foi alvo de ganância, de vontade de terceirizar ou de vontade de destruir. Recordar aos colegas que, há uns 2 anos atrás, estávamos, neste exato momento, discutindo a extinção da Justiça do Trabalho. Não sei se vocês se recordam. E aí, um deputado de São Paulo dizia, olha, isso é um mamute, isso não existe em outro país, os países modernos não têm justiça especializada. E agora, esse discurso desapareceu e cresce um novo discurso. A justiça eleitoral não existe, isso é um mamute, em nenhum outro país nós temos justiça eleitoral, o sistema do voto não é seguro, as urnas, os servidores, o hacker, o inquérito. Toda vez que se está em debate o serviço público, as pessoas procuram narrativas para colocar em xeque toda aquela estrutura que responsavelmente vem sendo construída. Eu li a semana passada um livro da Angelina Schauburg Figueiredo, né? Talvez não tenha a mesma densidade do livro do Edson, que o Edson é um servidor da justiça, então ele fala com a propriedade de quem está dentro da engrenagem. E o livro é 25 anos de eleições presidenciais no Brasil, né? O livro é de 2018, portanto, ela coloca aí as eleições após 88. E você veja como a justiça eleitoral, ora, quando a democracia está se consolidando, Edson, ela vira coadjuvante. E aí os atores são os partidos, os deputados
e o eleitor. Quando o sistema de serviço público ele é atacado, quem vira o protagonismo é o serviço público. Então, eu tenho que atacar a Polícia Federal, eu tenho que atacar as universidades, as reitorias, eu tenho que atacar a Justiça do Trabalho para poder destruir o sistema do qual ela é coadjuvante. A Justiça do Trabalho não é protagonista. Quem é protagonista é o trabalhador e a relação com o capital. A Justiça Eleitoral, ela não é o protagonista, Edson. Quem é são os partidos, é a vontade popular, é a vontade das ideologias que a gente personaliza no voto. Por exemplo, é preciso compreender que o sistema eleitoral permite de tiririca, permite o popó, permite Tasso Gereissar no Ceará com a oligarquia e o monopólio do voto. O sistema eleitoral permitiu um indígena chegar. Por exemplo, olha que coisa maravilhosa, quando o serviço está como protagonismo. Numa eleição onde aqueles que se identificaram como direita tiveram maiores projeções, o Partido dos Trabalhadores tem uma das maiores bancadas. Isso só pode ser fruto não da polarização, não da ideologia, mas de um sistema que consegue captar todas as vontades e diferenças de linha ideológica para um parlamento. Para um parlamento. Professor Felipe Borba, ele coloca que uma das marcas da democracia é a alternância de poder. Quando você não tem alternância de poder, ainda que mínima, você se encaminha para um domínio, né, uma hegemonia de uma força, e isso não é saudável à democracia. E aí, você vê no Brasil, nós tivemos Collor, Itamar, Sarney, depois veio Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma e agora Bolsonaro. Por que eu estou focando no produto da justiça eleitoral, que é o sistema democrático? Porque é ele que está, na verdade, em Berlim, da Márcia. Quando a narrativa de um governo autoritário coloca em xeque a justiça, ele não quer só questionar o sistema, mas a prestação do serviço público. Porque o primeiro passo para você destruir o serviço público é você descredibilizá-lo, é você sucatear, é você colocar como se ele fosse inoperante e desnecessário à população. Sabe aquela história, quem desdenha quer comprar? Por exemplo, uma das maiores mentiras, Enedes, que eu vi aqui nessa militância, aí eu tenho militado com os sindicatos Correios aqui no DF, professores, médicos, pessoal aqui os servidores estaduais, né? Aqui não tem município, aqui é só estadual. É que o seguinte, olha, vamos privatizar o Correio. Ah, mas por quê? Não. A máxima da privatização, Edson, é dizer que a empresa é prejuízo, gasta, é ineficiente, não presta. Aí vamos privatizar. O Correio deu lucro nos últimos 20 anos. O Correio tem cobertura nacional. Na avaliação dos serviços, se você comparasse o Correio, por exemplo, com empresas que fazem o mesmo serviço na América do Norte, o índice de avaliação da gente, Edson, ficou em 8,9, numa escala de 1 a 10. A Eletrobras é a mesma coisa. Então, veja, o que as privatizações mostraram para nós é que não importa se a empresa ela é lucrativa, ela é moderna ou não. O que importa é a narrativa da destruição do serviço público. Então, nós, servidores da justiça, em especial os servidores da justiça eleitoral, precisam compreender o que está por trás. Zeneide, aí quando faltar uns 3 minutinhos, a senhora me avisa, tudo bem? Tá bem. O que está por trás desse ataque à justiça eleitoral? De colocar em xeque o sistema de votação. Óbvio que é a busca pelo poder, é a manutenção, é um governo enfraquecido por várias más condutas, e aí ele tem que tirar o foco do que necessariamente o Brasil precisa discutir hoje, que é vacina, trabalho e comida.
Ele tem que tirar o foco e jogar em cima da justiça eleitoral. Olha quanto tempo nós perdemos nessa história de voto auditável, de voto impresso. E aí eu sempre procuro, dentro da minha condição, dizer o seguinte: nós precisamos, antes de apontar a solução, diagnosticar o problema. Não se há diagnóstico. Veja que os partidos ontem, partidos inclusive da base do governo, votaram contra. Mas votaram contra por uma questão de aliança, por uma questão... Não. Votaram contra porque os partidos entenderam que o que se busca com a fragilização da justiça eleitoral é fragilizar o sistema democrático. Então, o fortalecimento dos servidores da justiça eleitoral é fortalecer a prestação jurisdicional na área eleitoral. E o Brasil precisa, gente, o Brasil que veio de sucessivos golpes, o Brasil que tem uma elite que insiste em não deixar o povo ser autor da sua própria história, você tem um ramo da justiça que cuida, que organiza, desde do cadastramento do eleitor até o mapeamento, a distribuição de urnas eletrônicas. É preciso fortalecer esses serviços. E aí você tem a PEC 32. Né? Nós saímos agora do ataque da Justiça do Trabalho para um ataque generalizado. Nós tivemos ontem a precarização de jovens que não terão férias, não terão direitos. Aí, em contrapartida à prestação de serviço público, nós tínhamos aí a proposta do Distritão para fortalecer camadas de poder. Nós voltamos agora na proposta com a questão da proporcionalidade. Então, a minha fala aqui, o Edson já pontuou com mais autoridade sobre aspectos técnicos dessa votação. O que eu quero focar aqui é o seguinte: qual é o contexto histórico que está inserido os ataques à justiça eleitoral? Veja que do governo Temer para cá, nós temos tido ataques de redução de zonas eleitorais. A quem interessa, Zeneide, que é aposentada do TRE, a quem interessa que a justiça eleitoral fique longe da população que mais precisa de participar? Nós precisamos que a justiça eleitoral seja uma engrenagem para construirmos e fortalecermos a cidadania. Não há cidadania sem o cidadão. O Edson dizia: poxa, como é que eu vou dialogar com o motorista? Qual é o contato que esse motorista tem com a justiça eleitoral? Na perspectiva de governos que não compreendem isso, Edson, ele vai ter dois contatos: o alistamento e a votação. Não, nós não queremos isso, não. Ele tem que ter treinamento. A justiça eleitoral tem que chegar... Olha, a justiça eleitoral não trabalha só de 4 em 4 anos, como dizem aí os leigos. A justiça eleitoral está em todo momento validando questão de filiação, a questão do fundo partidário passa necessariamente pela competência dos servidores, que dizem o tamanho do partido, os números, né, depois da eleição, né? Eleição em números. Então, chamar a atenção para você é o seguinte, que o ataque à justiça eleitoral está dentro de uma agenda do ataque ao serviço público. Fragilizar a justiça eleitoral busca, além de fragilizar a própria democracia, mas fragilizar também a presença do Estado. Por isso que a gente teve bastante luta de brigar para que não diminuísse cartório, para brigar, por exemplo, não sei se o Edson vai falar depois, sobre aquela GAEL, né, a gratificação, sobre os chefes dos cartórios que não recebiam a gratificação. O Leopoldo é um dos nossos diretores, ele até brinca, né? Ele fala: rapaz, eu estou atarefado o meu mandato todinho, não teve tempo ainda de atuar conosco, porque o Estado do Goiás tem a eleição municipal, depois vem a eleição estadual, né? Aqui no DF nós ainda temos esse respiro que não tem a eleição municipal. Então, é isso. Para finalizar, seguindo a linha que eu sempre adoto nos nossos diálogos, de não deixar o problema posto sem procurar provocar caminhos. Quais são os caminhos? Pessoal, não há outro caminho para as nossas entidades e para os nossos trabalhadores que o fortalecimento das entidades representativas para que elas tenham espaço e sejam vistas. Por exemplo, é inadmissível que o TSE vai soltar um vídeo, Edson, sem consultar os trabalhadores que estão na ponta, para que os trabalhadores possam dizer: olha, o que chega aqui no meu cartório? O que chega aqui na 15ª zonal,
de Ceilândia, a 35 quilômetros de distância do plano piloto. O que o eleitor chega aqui perguntando? Para que isso possa virar material de insumo para a comunicação da Justiça Eleitoral. É preciso ouvir os servidores. E se escuta os servidores com entidades fortalecidas. Então, o primeiro caminho que eu aponto é o seguinte: não há justiça eleitoral com entidades representativas fragilizadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: não há entidades fortalecidas sem a participação efetiva de cada agente da cidadania, que são os servidores. Porque é o seguinte, em momento de crise, a gente, vou abandonar o sindicato, vou abandonar a associação. Rapaz, é neste momento que a gente precisa levar o sindicato, está acontecendo determinada situação. Porque, por exemplo, a nossa comunicação do sindicato, ela também precisa ser aperfeiçoada. O Ed citou a questão do INS. Se a gente deixa a narrativa de pleitos legítimos da carreira com terceiros, eles vendem a narrativa que quiserem, sem a responsabilidade, né, Edson, de estar como dirigente da entidade. Porque nós temos responsabilidade quando a gente fala aqui com vocês. Nós temos que saber se aquilo que a gente está falando está alinhado com aquilo que a entidade aprovou em suas instâncias legítimas e deliberativas. Eu não posso aqui, como dirigente, botar o meu pensamento, né, em prejuízo de uma deliberação legítima das bases da categoria. Então, para finalizar, quais são os nossos caminhos? Defender a justiça eleitoral, nós precisamos de entidades fortes, entidades que busquem cada vez mais. A FENAJUF, ela tem sido uma pedra no sapato em todos os conselhos e ramos da justiça, porque as portas são fechadas a nós, mas a gente bate. A gente está ali, eu quero participar desse debate. O Conselho da Justiça do Trabalho foi um exemplo. Olha, eu quero ter mais representatividade. A comissão de carreiras do CNJ foi uma provocação da FENAJUF. Olha, eu quero debater minha carreira. Não pode juntar 11 togados, se trancar numa sala e definir qual é o rumo que eu, o técnico judiciário do TJ, terei com o desafio, por exemplo, do PJE, com o desafio do teletrabalho, quais são as minhas dificuldades no teletrabalho. Né? Ontem saiu uma pesquisa que 15% do serviço público federal, dos servidores, foram contaminados pela Covid. Os tribunais estão preparados para enfrentar o pós-Covid dos servidores? Eu vi aqui tribunais aí também no TRF4, né, Edson? Vamos votar quem vacinou. Não, colega, eu vacinei, mas a gente faz parte de um núcleo familiar. Então, como é que a gente se faz ouvido? Não tem outro jeito, pessoal. É nas entidades. Então, é o seguinte, o primeiro caminho, vamos fortalecer as entidades. Ora, se os servidores da Justiça Eleitoral querem fortalecer a Justiça Eleitoral, porque ela é importante para o sistema democrático, como que a gente nega, então, o fortalecimento das entidades sindicais? Mal ou bem, elas têm a legitimidade de nos representar, queiramos, filiados ou não a ela. Filiados ou não. O segundo ponto, que eu quero deixar muito claro, não se engane, o ataque à justiça eleitoral está dentro de um contexto de ataque ao serviço público. Portanto, não há motivo para dissociar essa luta. Por exemplo, lutar contra a PEC 32 é também lutar para preservar a justiça no Brasil. Eu não sei se vocês se recordam, na reforma trabalhista dizia, isso aí não atinge os servidores públicos. Os TRTs foram atingidos. A justiça trabalhista foi atingida com a reforma trabalhista. A PEC 32 vai colocar menos servidores para nós, da justiça eleitoral. E aí o seguinte, daqui a 4 anos, faz o sucateamento da justiça eleitoral para vir e vende a solução. Cria-se o problema. Qual é? Tira estrutura, tira tecnologia, Edson. Não se investe em TI, não se investe em treinamento, em servidor e comunicação. A justiça não presta. Terceiriza, acaba, extingue. Só o Brasil tem esse elefante branco. Né? Então, assim, essa é a lógica que a gente precisa entender. E aí, né, eu estava até lendo um livro de processo aqui que ele coloca, né? As leis são fruto de todo um momento histórico. E é preciso entender qual é o momento histórico do Brasil hoje, para a gente encerrar. O momento histórico do Brasil hoje é de ataque severo à organização social do Estado. E a justiça eleitoral
não pode estar fora dela, porque a Justiça Eleitoral faz parte de um tripé indissociável da organização do Estado. Por quê? Porque é a Justiça Eleitoral que atua juntamente com os atores do processo para que haja um legislativo pleno funcionando. Como terceira solução, e aí eu finalizo, pessoal, vocês não podem se filiar a partidos, vocês certamente são vedados aí por estar no ramo especializado, mas nós temos que incentivar os trabalhadores a ocuparem o parlamento. O parlamento hoje está cheio de pessoas com baixa qualificação e com uma visão de mundo totalmente equivocada. Pessoas, Edson, eu estou fazendo um estudo agora sobre o perfil dos deputados, o Kim Kataguiri, qual a experiência que ele levou para a Câmara Federal, qual a experiência, por exemplo, que a gente vê deputados do Novo, a experiência, ele quer gerir o Estado como ele gere o comércio do pai dele. Não tem experiência de Estado, de prefeitura. Aí ele geriu ali a quitanda que foi herdado do pai dele e ele quer imprimir, por exemplo, eu participei na PEC agora, se vocês lerem o que a PEC diz sobre a nossa avaliação de desempenho, nós vamos virar produto de um mercado. Por exemplo, Naireli, você vai ser avaliada não pela qualidade do teu atendimento, mas pela quantidade de quem você atendeu. Não importando se o eleitor saiu satisfeito ou não com o processo dele. Você tem que cumprir meta. O PJ é meta, processo. Vamos limpar a caixa, limpar o PAC. Eu tenho que fazer 4 despachos. Não se importa com a qualidade técnica do despacho. Mas se prevê somente, Edson, se o processo está na tua caixa há 2 horas, há 3 dias, há 4 dias. Né? O CPC, ele teve o absurdo de colocar, o processo não pode ficar concluído para a decisão por mais de 5 dias. Espera aí, mas a decisão, então, a qualidade da decisão, ela vai ser medida pelo tempo de dias que eu tenho para decidir ou é pela complexidade da causa? E aí a gente está vendo aí, sabe o quê? Modelo para tudo, decisões padrões que não fazem justiça. Aí acabou o fim social do judiciário. Acabou. Indefiro, não, você não leu o processo. Não, eu tenho que bater meta, cara. Lê processo depois. Recorre. Não está satisfeito, recorre. Então, eu queria colocar essas reflexões para a gente. Sei que o tema é complexo, o tempo é curto, mas eu quero agradecer primeiramente a exposição do Edson, que sempre nos ensina muito sobre o sistema eleitoral. Agradecer aí ao pessoal do Sindjus-MS. Desculpa a dura realidade exposta, mas eu não consigo trazer para vocês outro cenário que não este cenário que nós estamos vivendo agora, que é um cenário de PEC 32, de reforma à Constituição para tentar diminuir o Estado, emenda constitucional 95 aí, esgoelando nós servidores, né? Pouco espaço no orçamento para a gente avançar e portas cada vez mais se afunilando para uma elite dizer como vai funcionar o Estado, e o Estado somos nós também, nós fazemos parte do Estado. É isso, pessoal, obrigado, e estou à disposição aí para a gente poder refletir aí esses graves problemas que a gente apresenta. Olha, muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Edson. Estamos, assim, maravilhados com as informações que vocês trouxeram. Realmente é muito importante que a gente tenha esse espaço de discussão e que possamos ouvir a nós mesmos, porque a gente, enquanto servidor da Justiça Eleitoral, a gente tem muitas palestras, sim, palestras de doutrinadores, que a Escola Judiciária promove, que enriquece muito, mas essas reflexões feitas por vocês, que são colegas dos sindicatos, o Fernando, que é da FENAJUF, que é do Tribunal de Justiça, e também o Edson, da FENAJUF, e também do TRE do Rio Grande do Sul, trabalhadores, é muito importante. É muito importante para a gente fazer justamente essa comparação entre as palestras técnicas que a gente recebe para o nosso dia a dia no trabalho e esse tipo de avaliação que se faz, que extrapola a tecnicidade, o tecnicismo que a gente está habituado nas palestras que a gente recebe do trabalho.
E eu queria só, Patrícia, antes de você fazer a pergunta, eu queria ver com o Edson, e depois com o Fernando também, uma outra pergunta. Edson, a gente vinha num processo de avanço do sistema eleitoral. Caminhávamos, inclusive, na eleição de 2020, já foi feito um teste de votação à distância, de maneira que talvez no futuro não haveria mais necessidade de o eleitor se deslocar até uma sessão eleitoral para votar. Mas com esses ataques que sofremos ultimamente, eu penso que vai haver um retrocesso nessa questão. E você trouxe uma questão muito importante, que é a gente voltar a convencer a população sobre urnas eletrônicas. E nós fizemos isso muito bem lá atrás, quando a gente implantou, quando Justiça Eleitoral implantou o voto eletrônico. E talvez a gente tenha que voltar à população, nós, enquanto instituição, Justiça Eleitoral, para falar isso que você acabou de falar. A urna eletrônica é que nem uma calculadora, não é? Simples como uma calculadora e confiável como uma calculadora. E para o Fernando, eu queria também fazer uma pergunta, que ele levantou um dado muito importante, que é essa questão de é possível ataques à estrutura física mesmo dos cartórios eleitorais, porque eu estou muito assustada com a proliferação de armas no Brasil. Há uma reportagem do Globo que diz que de 2017 para cá duplicou, aumentou em 100% o registro de armas no Brasil. E isso, para mim, de uma certa forma, uma ameaça velada, não é? Por esses rincões do Brasil, da liberdade de escolha do candidato. Então, para o Fernando, eu queria saber, porque o CNJ, em 2020, expediu a resolução 344, que fala das atribuições funcionais dos agentes e inspetores de segurança da Polícia Judicial, os antigos, né? Os antigos agentes de segurança, no que a FENAJUF está trabalhando para a implementação dessas soluções de segurança. Então, para o Edson, a questão da evolução do sistema eleitoral que já vinha passando, e para o Fernando, essa questão da segurança nos cartórios eleitorais. Bom, Zanetti, muito boa a tua observação, porque, bom, vamos por partes, né? Eu acho que a justiça eleitoral sempre foi muito... Eu não quero usar a palavra errada, mas entre nós aqui a gente pode, talvez, avançar um pouco. Acho que a gente foi um pouco arrogante, né? E a gente achou que o eleitor já estava totalmente familiarizado com a urna eletrônica. E nós não conseguimos, no tempo perceber movimentos. Nós tivemos um evento aqui logo após a eleição de 2018. A eleição de 2018 foi uma eleição muito difícil, acho que para vocês também, né? Mas para nós aqui no Rio Grande do Sul foi muito difícil, porque nós estávamos navegando em águas calmas, e veio uma tsunami, nos atropelou e nos jogou num furacão. E a gente achou que estava tudo bem, e não estava tudo bem. Né? Então, a gente teve uma dificuldade. Teve uma professora aqui da Universidade de Pelotas, ela faz aquelas análises de tráfego na rede, né? E a Justiça Eleitoral foi o centro da movimentação da rede na sexta para o sábado para o domingo, em 2018. O que provocou, inclusive, não sei se aconteceu aí, mas aqui em Caxias aconteceu, de pessoas irem votar de manhã e retornarem para a sessão eleitoral de tarde para registrar na ata que não ouviram o barulhinho da urna que concluiu. Olha o nível. Então, o dia da eleição foi uma boca de urna mais organizada que eu vi, com fake news. Movimentou a boca de urna com fake news. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês têm esses dados do Mato Grosso do Sul, mas a gente tem os dados regionais sobre o registro digital do voto. Já ouviram falar sobre isso?
E o registro digital do voto é a planilha, aquela do voto de cada sessão, e aqui foi possível a gente sair todos e fazer esse resumo aqui do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos candidatos a governador do partido do PSL, que era o número 17, né? Que era o número do Bolsonaro. Nós tivemos 115 mil votos nulos para governador de pessoas que digitaram o número 17. Por que as pessoas digitavam o número 17? Porque ela só queria votar para presidente. Então ela foi lá, o PSL é um partido inexistente, gente. Nunca existiu o PSL. Nunca elegeu um vereador aqui no Rio Grande do Sul. E foi o partido com maior votação para legenda, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. Por quê? Porque as pessoas chegaram na urna e digitavam 17 confirma, 17 confirma, 17 confirma. E foram do deputado federal até o presidente. E aí aquelas loucuras, né? Tá anulando o voto, eu estou votando para presidente, estou anulando. Aqueles vídeos, né? Sabe aquele vídeo do cara, tem um com uma arma, né? Que digitou 17, o mesário pergunta, é para presidente? Ele disse, mas está ali na tela, governador. Então nós não percebemos isso faz parte, né? Agora nós continuamos no discurso. Nós continuamos no discurso de que a garantia sou eu. Nós não somos mais a garantia de um sistema eleitoral robusto, mas continuamos com o mesmo discurso. Então, de 2018 para cá, nós aprendemos muito pouco. E aí, Zenete, para concluir, acho que nós tivemos na gestão do ministro Barroso alguns equívocos terríveis, né? Aquela proposta em 2020 de fazer aqueles totens, o TSE teve que fazer uma nota explicando que aquilo não se tratava de uma alteração no sistema eleitoral, no sistema de votação. Vamos fazer o feijão com arroz, gente. Não sei se essa expressão aí no Mato Grosso é comum. Vamos fazer o simples. Vamos ensinar o eleitor, o senhor tem que votar para o deputado assim, tem que votar para senador assim, para prefeito assado. Vamos fazer a linguagem que a pessoa entenda e não inventar moda. E aí agora o presidente tem feito uma campanha sobre semipresidencialismo, gente. É isso que a Justiça Eleitoral precisa neste momento. E o Lira leva, gente, o Lira levou o voto impresso no plenário, depois da comissão ter rejeitado, levou a reforma eleitoral de ontem. Esse projeto que eles aprovaram agora no início da tarde sobre a federação dos partidos, ele é de 2015. Estava parado lá, desde 2015, aprovado no Senado, ele levou. Começa a dar ideia, os caras fazem o serviço, gente. Esse parlamento aí, nós temos que ultrapassar esse parlamento, nós temos que tentar jogar tudo para 2023. O que aparecer agora até 2022, nós estamos... Não é... Eles têm voto para fazer uma alteração na Constituição, gente. Da noite para o dia. Então, acho que a postura do TSE tem dificuldade. E nós ainda temos, né, Fernando e Márcia e colegas, nós trabalhamos num poder ainda imperial, né? O ministro Barroso gosta muito de falar do pré-iluminismo, mas nós não ultrapassamos a fase do iluminismo para a república na justiça, né? No poder judiciário como um todo, né? Tanto é que nós falamos sobre os nossos tribunais como corte, né? É uma corte. E toda corte tem um rei, e nós temos que obedecer ao rei como bobos que fazem o que o rei quer. Então, falta democracia também dentro do nosso poder judiciário, na justiça eleitoral, e essas inovações, elas são importantes, mas elas não têm diálogo com a vida real, né? Então, o que eu falo, essa auditoria que o Fux inventa lá no TSE, o TSE é um castelo, gente. Entre nós, o TSE é um castelo. E os nossos TRE são fortalezas. E tu não pode entrar no castelo. Então, aquela auditoria de 2018 lá é uma coisa que não tem nenhuma aderência à vida real dos servidores, quanto mais da população. Tu explicar aquilo para o promotor, para o juiz, não resolve nada.
Então, precisamos inovar sim, claro, eu não sou o contrário. Eu, como economista, adoro as teses do Schumpeter lá, que fala da inovação e tal, mas, assim, hoje, o mais importante para nós é fazer o feijão com arroz, fazer o simples, voltar às nossas origens e ensinar as pessoas a votarem. E fora as armas, Zenaide, pelo amor de Deus, eu tenho um pavor de arma. Concordo contigo. Tenho sim receio. Acho que nós vamos precisar do plano de segurança dos cartórios como uma ferramenta fundamental. Porque, como eu disse, as forças policiais têm um viés bolsonarista. As forças armadas estão com ele. Quem vai nos defender, né? A gente precisa pensar nisso. Certo, gente? Fernando, contigo agora. Obrigada. Bom, a pergunta da Zeneide, ela vem aí. Ela vem com ela junta duas coisas, né? Um cenário que a gente está vendo se desenhar, que é de ataque ao sistema eleitoral. E aí o sistema eleitoral ele é uma parte da justiça eleitoral. E eu estava levantando aqui, Zeneide, enquanto o Edson comentava acerca da nossa estrutura judicial, que ainda é conservadora, né, centralizadora, pouco afeta ao diálogo, né? E eu estava levantando aqui que em São Paulo nós tivemos vários ataques às urnas eletrônicas, inclusive com o pessoal quebrando o monitor, arrancando teclas, né, danificando o equipamento de votação. E nós temos um líder que inflama o discurso contra o sistema eleitoral. Nós temos um líder, Zeneide, que inflama e operou de forma legislativa para propiciar o armamento da população. E aí o colega do chat colocou, ó, o aumento que a gente tem conhecimento é o aumento das armas registradas. Se as armas registradas aumentaram, veja lá as armas não registradas. Né? Veja lá as armas clandestinas, as armas furtadas, desviadas, né, das corporações. Pra você ter uma ideia, 47% das armas apreendidas nos estados brasileiros, Edson, são armas que eram de uso permitido e restrito das Forças Armadas. Não é o 38, são as pistolas que eram de uso restrito. Então, são armas que, em tese, deveriam ser de uso restrito. Mas, em sua maioria, está na mão, né, das milícias, do crime organizado. E aí, Zeneide, vem a segunda parte da provocação. O que o judiciário tem feito para se manter independente enquanto poder? Houve a construção pela FENAJUF, aqui eu quero registrar a participação de uma figura excepcional lá do Rio de Janeiro, o Walter, que trabalhou muito para que a polícia judicial fosse realidade. O Walter ele é coordenador lá do CICESUF. Não sei se o Edson depois pode me corrigir se eu estiver falando ali errado. Juntamente com o Policarpo e a federação aqui no DF, lutaram muito para que a polícia judicial fosse realidade. Mas essa polícia judicial, Zeneide, ela ainda carece de fortalecimento. Por exemplo, nós temos uma polícia judicial que o porte de arma dela só se dá em serviço. Então, dentro do fórum, lá na vara criminal, Edson, ele é policial com arma na cintura. Saiu do fórum, ele tem que deixar a arma lá. E aí o seguinte, Zeneide, ele vai encontrar com um cara que ele tem que deter, que ele tem que separar, que ele tem que usar a força progressiva. E aí o seguinte, a gente tem que discutir duas coisas. Ele tem que ter o porte de arma? Realmente os nossos fóruns precisam de agentes armados? Esse é o primeiro debate. E agora, se você disser sim para a primeira provocação, o porte de arma não tem que ser só em serviço. Então nós temos que seguir uma coerência. E aí essa coerência esbarra nesse conservadorismo que o Edson acabou de falar, de uma elite do judiciário que se recusa a dialogar com os construtores, que somos nós, servidores. E aí, Zeneide, nós não temos número de policiais judiciais para garantir, por exemplo, a segurança do processo eleitoral sem depender dessas forças que o Edson já adiantou para a gente que estão aparelhadas.
né? Você vai ter ali, por exemplo, eu vi vídeo de um militar dando voz de prisão em um servidor da Justiça Eleitoral. A autoridade eleitoral na zona, no cartório, no ambiente de votação é o servidor. E aí o militar deu voz de prisão porque, segundo ele, o voto foi computado errado naquela hipótese que o Edson acabou de colocar. Né? A pessoa votando, Zeneide, com o bico de uma arma de fogo e filmando. Então, hoje o judiciário, Zeneide, não tem condição de, primeiro, garantir a segurança institucional do processo eleitoral. Estou falando do processo físico, beleza, pessoal? Não da parte tecnológica. Não temos condição de garantir nem a própria segurança dos mesários, que são voluntários. Nós vamos enfrentar um clima bipolarizado, totalmente incendiário por lideranças que deveriam ter sido punidas. Olha, eu li aqui um comentário, o Edson deve gostar muito dele, porque ele está sempre lá no Rio Grande do Sul, do Lênio Streck, colocando o seguinte: como é que a PGR, o Lênio Streck é um jurista, um advogado muito renomado no Brasil, como é que a PGR, Zeneide, assiste a isso tudo, esse show de horrores, né? O presidente se dirigir a uma autoridade, o presidente colocar em xeque todo um sistema. Como é que a Procuradoria-Geral da República fica inerte a isso? Essa mesma Procuradoria, Zeneide, a Procuradoria-Geral Eleitoral, que deverá auxiliar o sistema. Então, nós temos... O que a FENAJUF está fazendo? Na comissão de carreira, no CNJ, nós temos colocado isso. O judiciário precisa de ter seus agentes institucionais, seus policiais, de forma a garantir, primeiro, a funcionalidade do órgão chamado Justiça, né? Do sistema chamado Justiça, depois a garantia dos servidores, magistrados e desembargadores. Hoje nós não temos isso. Há um limite, Zeneide, talvez por ego, talvez por não deixar a camada de baixo chegar tão perto da de cima. A gente tem que debater com profundidade essas questões que há no judiciário, essas castas que há no nosso judiciário, né? Talvez o termo mais adequado seria castas. E dizer o seguinte: olha, isso eu acho que é uma provocação, viu, Edson, que nós da FENAJUF temos que levar ao TSE. A Justiça Eleitoral tem condição de garantir a segurança dos agentes do processo eleitoral, inclusive contra eventuais ataques de agentes militares, seja da Força Armada ou das Forças Auxiliares? Porque aqui, por exemplo, em todo o estado, a gente vê que é o Exército ou a Polícia Militar. Não é isso que garante. Nós estamos vendo aí que as instituições que deveriam ser estatais, elas passam a ser de governos. Então, Zeneide, respondendo objetivamente, hoje a Justiça do Brasil não tem condição de garantir a segurança do processo eleitoral, inclusive porque o Edson colocou, as forças que deveriam garantir estão com partidos eleitos, né? O segundo ponto, o que a FENAJUF está fazendo? Temos discutido, Zeneide, com profundidade nas comissões e nos subgrupos, o papel do servidor judiciário. Só que a gente encontra uma resistência, infelizmente, de servidores que são indicados, inclusive, por tribunais. E vão conversar, né, o Edson, com a gente lá no fórum, não como servidores, mas como administração. Um servidor que se nega a estar, a entender a sua condição de servidor, Zeneide, para falar enquanto administração. Por quê? Porque foi indicado pela administração. Nós temos esse problema lá. E é algo que nos deixa muito chateado, porque, poxa, ó, você hoje, você está mandatário da administração, mas amanhã será uma matrícula igual a nós, é igual os CJs. Você não incorpora CJ. Depois, quando você sai da CJ, a CJ fica lá no tribunal e você sai aqui sem ter lutado pela incorporação dos direitos. É isso, Zeneide. Obrigada, Fernando. Obrigada, Edson.